Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 1. Meditando na palavra e buscando no Senhor o que compartilhar nessa tarde, o Senhor me levou a alguns adoradores na palavra que não são tão, não sei se famosos é a palavra, mas não são tão adotados geralmente. E eu gostaria de começar falando com os pais adoradores, porque José e Maria eram pais de Jesus, mas que situação diferente, meu filho é meu Senhor, e o bebê deles seria adorado por eles também. Lucas 2:1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Imagina José e Maria, pais. Todo pai, num sentido lógico e natural, ele ama o filho e ele quer dar o melhor para o filho. Mas nesse caso, além de amarem o homem Jesus, o filho Jesus, eles estavam sendo agraciados de ter o próprio Deus nos seus braços, de que o filho deles, além de ter um amor imensurável por ser filho, seria o próprio Deus nos braços deles. E como eu disse, todo pai quer dar o melhor para seu filho, mas chega a hora em que Jesus vai nascer, e José e Maria não conseguem dar a Jesus mais do que uma manjedoura no seu nascimento. E eu não estou falando que porque não tinham dinheiro, não estou falando por isso ou por aquilo outro. Chega um contexto em que eles se esforçaram, eles buscaram sim dar o melhor para aquele menino, mas eu imagino a cena em que eles pegam o próprio Deus, o Filho de Deus, algo tão sagrado, e começam a colocar numa manjedoura. Aquele sentimento de que ele merece tão mais, ele merece muito mais, porque ele é o próprio Deus. E eu fui agraciado, José, eu fui agraciada, Maria, em tê-lo comigo. E eu quero dar o meu melhor, eu quero dar tudo que eu tenho. Eu quero, se existe um palácio bonito nessa cidade, eu quero que ele nasça ali. Se existe algo de melhor nessa cidade, eu quero dar a ele, porque ele é Deus. E eu imagino esse coração de José e Maria, porque eu creio que esse é o coração de um adorador verdadeiro, um adorador que entende que Jesus sempre merece mais. E por mais que eu tenha feito todo o meu esforço, e ainda que eu tenha obedecido toda a sua palavra, eu tenha vivido toda a minha vida para Ele, eu tenha feito tudo que Ele me pediu, Ele ainda merece mais. Eu nunca fiz demais, Ele sempre merece mais. E se um adorador não toma cuidado, às vezes o seu coração pode ter aquele sentimento de que eu estou fazendo demais para Ele. Afinal, eu fiz uma viagem até Belém, de última hora, esse decreto saiu de última hora, e nós estamos grávidos, está para chegar a hora, chegamos tarde na cidade, procuramos hotéis, procuramos hospedarias, fizemos tanto, esse negócio cansa, esse negócio dá um trabalho ter Jesus comigo. Fala comigo, misericórdia.
Quando o anjo virou para Maria e foi anunciar que ela teria Jesus, ele falou: você é uma agraciada, você tem graça, porque você está recebendo muito mais do que você merece, você está recebendo muito mais do que você poderia trabalhar para ter, você está recebendo Jesus. E aquele sentimento de que Ele merece mais, Ele merece mais do que eu fiz nessa tarde. Esse é um coração de adorador. Eu sempre quero dar algo melhor para Ele, eu sempre quero honrá-lo um pouco mais. Senhor, eu nunca fiz demais, eu jamais orei demais, eu jamais cantei demais, eu jamais sacrifiquei demais, eu jamais te dei algo que não tenha vindo do Senhor, eu jamais te surpreendi, mas eu te amo e eu quero continuar dia após dia, te dando mais e mais, te adorando mais e mais, estando mais e mais e mais e mais na tua presença. E aí ela tira Jesus da manjedoura, coloca Jesus nos braços dela, e só Deus, em sua infinita bondade e sua graça inexplicável, para fazer Jesus caber nos nossos braços, Jesus caber nas nossas vidas, Jesus, o Todo-Poderoso Deus, o Santo, o Eterno, caber em nós. Só Jesus, só Deus, só Deus. Maria segura Jesus nos braços, e por um momento, ela tem tudo o que ela precisa dentro de uma manjedoura. Eu quero te falar uma coisa: você pode buscar tudo nesse mundo, mas você já tem tudo o que você precisa. Se você tem Jesus, você já tem tudo o que você precisa. Deus nos deu o privilégio de recebê-lo. Não foi só José e Maria que receberam Jesus, todos nós podemos recebê-lo. Deus fez um milagre de tornar Jesus acessível a todos, para que todos possam recebê-lo. E José e Maria, além de tê-lo nos braços, podiam servi-lo, podiam alimentá-lo, eu coloco isso entre aspas, podiam protegê-lo, podiam se preocupar, podiam ajudar. E como que nós podemos fazer isso? Jesus diz: toda vez que você faz isso a um dos pequeninos, toda vez que você faz isso com a minha igreja, você está fazendo comigo. Ele nos deu o privilégio de servir Jesus, servir num ministério de louvor, servir cantando, dançando, tocando, num data show, operando áudio, seja no que for, mas o Deus que é muito maior do que todo o universo, me deu o privilégio e fez um milagre, que Jesus pode ser servido por mim. Quem se alegra com isso? Quem se alegra de verdade, levanta as suas mãos, querido. Se você teve a revelação do que eu estou falando agora, levanta as suas mãos e fala: eu te amo, meu Deus. Aleluia. Eu posso ministrar a Ele, eu posso servir a Ele. Eu não sou necessário, mas Ele quis me incluir, Ele quis me ouvir, Ele me quis, Ele me desejou. Mas o menino começa a crescer, Jesus começa a crescer, e o Jesus que cabia nos braços de Maria, de repente não cabe mais, e Jesus começa a expressar aquilo que Ele é, porque quando Jesus está no meu braço é maravilhoso, que Jesus bonitinho, eu louvo do jeito que eu quero, a minha vida segue, mas eu pego Ele, eu faço tudo. Agora quando Jesus começa a crescer em mim, como nós cantamos, a minha adoração não é só do meu jeito, Ele não é alguém bonitinho, Ele começa a se revelar como o Senhor. E José e Maria passaram por essa situação, em que o Filho é o Senhor, e a palavra nos leva a uma situação específica. Eu gostaria que você abrisse em Lucas 2, 41 a 52, o mesmo capítulo, verso 41. Ora,
anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Verso 48, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E aqui entra um novo nível na vida de um adorador. Quando ele não é só o menino bonito que cabe no meu colo de quando eu converti, ele começa a revelar a sua sabedoria. Jesus não cresce hoje, mas cresce em nós, e à medida que nós caminhamos na vida cristã, Ele deve começar a crescer na nossa vida. Ele começa a manifestar a sua sabedoria. Ele conversava com doutores, ele começa a manifestar a sua autoridade, ele começa a expressar o senhorio dele, e quando ele começa a expressar, tem vezes que, como José e Maria, eu não compreendo o que ele está fazendo, e eu tento vê-lo como bebê que me cabia no meu colo, eu tento vê-lo como no momento em que eu me converti, eu tento vê-lo com uma ótica de criança, quando na verdade Ele é o Senhor. E quando não compreendemos, fica a pergunta: nós vamos continuar sendo adoradores, nós vamos continuar com a alegria de tê-lo recebido, e a alegria de continuar a servi-lo, ou nós vamos nos fechar num pensamento mesquinho: peraí, fui eu que te amamentei, fui eu que dei isso, fui eu que fiz aquilo outro, fui eu que te protegi, quando na verdade nós não fizemos nada, nós só fomos agraciados de tê-lo conosco. E o ponto nessa hora aqui, meu irmão, minha irmã, é: o que você faz quando você não compreende, quando você não compreende o que Jesus está fazendo? Era um menino de 12 anos, aparentemente, eles sabiam mais do que o menino, e tem vezes que a gente acha que sabe mais do que Jesus. Tem vezes que a gente acha que o nosso caminho é o melhor. Deixa eu te falar uma coisa: guarde a alegria de tê-lo recebido. Ele pode se tornar o que for, ele já é. Ele pode crescer, 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 crescer na sua vida ao ponto que a gente suma, mas essa alegria sempre vai nos manter na adoração sincera ao Pai. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu te amo. O Senhor é o meu Rei. Por um momento eu tive o privilégio de participar de uma pequena semente, mas eu não quero me sentir dono dessa semente. A obra é tua, o ministério é teu. Oh Senhor, essa equipe é tua, eu posso ter sido usado em um momento, mas tudo é teu. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu não compreendo algumas coisas, mas só me deixe ter o privilégio de permanecer na tua presença, te adorando, Senhor. E Jesus cresce mais. Jesus cresce mais, e José e Maria então têm que passar por uma outra situação, talvez mais difícil de lidar. Mateus capítulo 12, verso 46, falava ainda Jesus ao povo, e aqui Jesus já tinha mais de 30 anos de idade, já estava no seu ministério. Eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste,
esse é meu irmão, irmã e mãe. Eu confesso que quando eu li essa passagem, eu ficava assim, opa! Jesus, eu até entendo o Senhor chegar firme, né? Com toda reverência. Quando estavam fazendo coisas no templo, e a palavra diz que o zelo do Senhor te consumiu. Mas, quando a gente lê de primeiro momento assim, parece que Jesus está dando uma paulada na mãe e nos irmãos dele. Quem concorda comigo? Parece ou não parece, gente? Não, ontem na verdade, o Senhor me trouxe uma luz. Primeiro, Jesus não estava falando com a mãe e com os irmãos daquela forma. Alguém veio falar para Jesus. Alguém falou, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Quando Jesus ouve isso, o outro raciocínio é o seguinte: se a minha mãe e os meus irmãos estão lá fora, e os que estão aqui dentro, eles são o quê? Jesus estava incluindo alguém na família dele. Ele apontou para mim, para você e falou, eles também são meus irmãos. Jesus aponta para nós nessa tarde, eu te incluí na minha família, vocês também são meus irmãos, eu te incluí vocês. Jesus não estava rejeitando a família, Jesus estava ampliando o entendimento do que é família. Jesus estava falando, olha, eu tenho uma família natural, mas a minha família é muito maior do que essa. Jesus estava ampliando o entendimento. Aqueles eram únicos, mas não eram os únicos a serem únicos. Quem entende a diferença aí? Quem é único para Jesus e tem essa convicção diz amém. Você é único, não tem igual a você para Jesus. Mas se você olhar para o seu lado, você vai achar outra pessoa que é única para Jesus também. Não tem igual essa pessoa para Jesus. E Jesus estava ali ampliando um conceito de família. E eu quero chegar no ponto de que um adorador, ele tem que entender que a família é maior. A família é maior. A equipe cresce, a igreja cresce, aleluia, louvado seja o Senhor, porque quando eu cheguei, ela cresceu também. Sempre está crescendo e sempre irá crescer, porque Jesus tem um coração inclusivo. E às vezes, a gente sente um desconforto com o crescimento. Irmãos, parece que quando está tudo afinado, uma equipe de 2, vamos dar um exemplo, né? Uma equipe de 2 pessoas, depois de 2 anos, os irmãos conseguiram dividir as vozes, dividir os arranjos, então quando vão ministrar, está tudo sincado, não tem problema nenhum. Mas aí a família, o quê? Diga comigo, a família cresce. E vem alguém, chega alguém novo, bem intencionado, feliz, motivado, e às vezes a gente fica que nem aquele mensageiro, peraí, a minha família está lá fora, hein? A família de Jesus está lá fora, e dá uma paulada naquele irmão. Jesus não corrigiu a família, Jesus não corrigiu quem está dentro, Jesus corrigiu quem falou demais, quem fez deduções demais ali em nome de Jesus. Aí Jesus falou, Jesus corrigiu. Tenha paciência para receber, tenha paciência para acolher. É lógico que não vai estar em sintonia, porque se demorou 2 anos para que 2 chegassem a uma sintonia, não vai ser no primeiro dia que o novato vai chegar à sintonia, mas nós somos uma família, e quando a gente continua como família de Jesus, a sintonia cada vez fica mais bonita, fica maior, e quanto mais instrumentos numa orquestra, mais bonito é o som da adoração que vai chegar lá em cima. A família cresce, a família cresce. Louvado seja o Senhor. Eu não quero ter um coração fechado, eu não quero ter um coração rejeito, que o Senhor nos ajude a não termos isso, porque se um dia alguém tivesse um coração fechado, nós não estaríamos aqui nessa tarde. Quem ama Jesus por isso? Você pode levantar a sua mão para Ele, olha para o céu aí, vai. Falou, obrigado porque o Senhor apontou o dedo para mim e falou, Ele também é meu irmão, e ainda que outros tenham falado e tenham tentado me tirar daqui, obrigado porque a tua mão me manteve aqui na tua presença, obrigado porque o Senhor manteve o caminho aberto para mim, foi o Senhor quem me trouxe para a família, e eu te amo, Jesus, porque eu sou família de Deus também. Aleluia. Ainda no Evangelho de Lucas, nós vemos
Outros adoradores, que são os pastores, quando ouviram o nascimento de Jesus, verso 8, Lucas 2, verso 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Esses pastores adoraram Jesus pelo que Ele era. Jesus, na condição de neném, Ele não podia falar. Jesus, na condição de neném, não havia feito nenhum milagre, e não faria nenhum milagre naquela noite. Nós vemos nos evangelhos muitos adorando a Jesus, na expectativa de ter algo, de ter um milagre. Em nenhum momento Jesus condenou, pelo contrário, Jesus aceitou a adoração e fez o milagre. Nós vemos um leproso se prostrar e adorar, mas logo em seguida ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Nós vemos uma mulher cirofenícia se aproximando de Jesus, se humilhando, se quebrantando, mas também pedindo: Senhor, me dá pelo menos as migalhas, que a minha filha seja curada. Nós vemos a adoração ligadas a alguma coisa, ligada a algum pedido. Eu não estou falando que isso é errado, mas nós vemos nesses pastores a beleza maior da adoração. Eles foram adorar um bebê pelo que ele era. A alegria de estar na presença, ponto. A alegria de estar perto de Jesus. Quando eles ouviram, o anjo falou: Cristo, o Salvador e Senhor. A revelação de Cristo os levou a adorá-los, os levou a uma manjedoura, e essa revelação deve nos levar a qualquer lugar que seja, independente que Ele faça ou não faça algo, independente que Ele fale ou não fale algo, simplesmente pela alegria de estar na presença de Cristo, o meu Senhor e Salvador, eu irei até essa manjedoura adorá-lo. Isso é uma adoração pura, pelo que Ele é, pelo que Ele é, pelo que Ele é. A minha alegria está nele, ou melhor dizendo, Ele é a minha alegria não está com Ele, a minha alegria é Ele, a minha alegria não está com Jesus, Jesus é a minha alegria. Se a minha alegria está com Ele, se a minha alegria está num carro que vem dele, se a minha alegria está num namoro que vem dele, se a minha alegria está num ministério bem sucedido que vem dele, pode chegar um momento na minha vida em que ele fala uma coisa e parece que o carro, parece que o namoro, ou parece que o ministério não estão tão perto dele. Então, se a minha alegria estava com ele, através disso a minha alegria vai se separar dele. Mas se ele é a minha alegria, isso é inseparável, indivisível. Ele pode me dar ou não me dar, eu posso me tornar ou não me tornar, mas Ele é a minha alegria. E se Ele me dar algo, aleluia, louvado seja o Senhor, eu me alegro com o mais que Ele me deu. Mas se Ele não me der mais nada, aleluia, Ele é tudo que eu queria, Ele é tudo que eu tenho, louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia!
Jesus era a alegria dos pastores. Jesus deve ser a alegria do adorador. A alegria do adorador não deve estar com Jesus, deve ser Jesus. Ser. Eu não estou te adorando porque eu quero ter um ministério, Jesus. Eu posso até ter um ministério te adorando, mas eu te adoro porque o Senhor é tudo para mim. O que eu vou fazer da vida se não for te adorar? Não vale viver sem Jesus. Não vale viver sem Jesus. Um dia a manjedoura foi o lugar mais feliz do mundo. E eu quero te falar uma coisa: você pode não ter tudo que você queria nesse momento, mas você pode ser a pessoa mais feliz do mundo, se o seu coração de adorador tiver a alegria, que essa alegria seja Jesus. Os pastores foram a Jesus porque Ele era a alegria. E nós vemos também, ainda no nascimento, aliás, um pouco adiante do nascimento, quando os magos vão visitar Jesus, estudiosos falam que não foi no dia do nascimento, mas foi um pouco adiante, que Jesus já era menino, que eles entraram na casa e não entraram na manjedoura. Vamos abrir no Evangelho de Mateus capítulo 2, não quero focar no aspecto histórico, mas quero falar dessa passagem dos magos. Mateus 2, versos 1 a 11. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Resumindo, vamos para o verso 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que quando chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. 3 magos, magos no sentido de estudiosos da astronomia, estudavam as estrelas, tiveram a percepção de Jesus pelas estrelas. Não estou falando de astrologia, não estou falando que não eram também, porque Jesus se revelou a todos, mas vamos focar no que interessa para hoje. Aqueles homens estudiosos fizeram uma viagem carregando tesouros preciosos, uma viagem distante. Eles se arriscaram, eles arriscaram serem roubados, eles arriscaram perderem aquilo que valia para eles ao longo do caminho, mas eles fizeram uma viagem para adorar o menino, mais uma vez, pela alegria e pela revelação de quem era esse menino. E olha, a vida só vale a pena quando nós temos a alegria e a revelação de quem é Jesus, porque se nós tivermos e Ele pedir para a gente carregar o tesouro numa viagem louca, a gente carrega, porque Ele é tudo para a gente, Ele é o maior tesouro. Eu passo o que for necessário, simplesmente para estar com Jesus. E a palavra diz que eles chegaram ali e o adoraram. E a Bíblia destaca que eles abriram os seus tesouros. Nós vemos a adoração ligada ao abrir tesouros. Não existe adoração verdadeira com tesouros fechados. Não existe honra verdadeira com tesouro fechado. E tesouro, eu expresso tesouro no sentido material também, claro, mas também no sentido emocional, no sentido do nosso coração. Não adianta eu chegar diante de Jesus, fazer uma longa viagem e permanecer com algo fechado. Não existe adoração fechada. Para que a adoração seja verdadeira, tudo que há em mim tem que estar aberto,
tem que estar exposto, tem que estar sendo oferecido a Jesus. Seja o dízimo, seja a oferta, seja um sentimento. E o homem muitas vezes, ele chega diante de Deus e ele nega coisas que está no coração, que foi ferido, que foi chateado, nega que está com situação com o irmão, que está desgastado com o irmão, que ofendeu ou que foi ofendido o irmão. A gente chega diante de Deus com o coração fechado, a gente finge que isso não existe, fica um potinho guardado ali no canto. Querido, se você quer adorar de verdade, rasga o teu coração. Se você precisa abrir esse tesouro e reconhecer que você errou, rasga o teu coração. Mas a adoração só vai fluir de verdade quando todos os nossos tesouros estiverem abertos para Ele. Todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Se você for ofertar algo no altar, Jesus falou, e você tiver algo com seu irmão, vai falar com seu irmão, porque para que a adoração possa fluir, você não pode guardar essa tranca no seu coração. Resolva isso, porque se isso não é resolvido, a adoração não flui. E aqueles magos abriram o tesouro. E quem quer abrir os tesouros desse ano para você, desse ano novo para Jesus? Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão bem alto, fala: Jesus, eu quero abrir os tesouros que o Senhor me deu, os dons, os talentos. Senhor, eu não quero guardar isso fechado para outro contexto, eu quero oferecer para Ti, é para o Senhor, é para a Tua glória, Senhor. Eu quero abrir os meus tesouros, tudo que eu tenho de valor, eu quero ofertar a esse menino que nasceu, mas ele não é só um menino, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade. Eles abriram os tesouros. Convido você a fechar os seus olhos. O que está fechado? O que está trancado no seu coração? O que você trancou? Você não abre para ninguém, não abre, evita a situação, mas não reconhece. O que está trancado? Você acha que Jesus quer te fazer mal? Você acha que Ele não tem uma forma de colocar um bálsamo nessa ferida? Você acha mesmo? Abre agora para Ele. Abre agora para Ele. Se tem algo oculto, abre agora para Ele. Se Ele está te pedindo uma consagração maior e você está segurando, porque isso vai entrar em conflito com algum outro interesse seu, deixa eu te falar uma coisa: abre esse tesouro, porque onde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Abra o seu tesouro e entregue a Ele. E nesse espírito fala: Senhor, eu te entrego tudo o que eu tenho. Fala: eu te entrego essa situação. Eu te entrego esse relacionamento, eu te entrego essa finança, eu te entrego esse sonho, eu te entrego essa aflição, eu te entrego essa falta de perdão, eu te entrego, eu estou me abrindo, o Senhor me vê por completo, o Senhor me sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo teu caminho, Senhor. Espírito Santo, sela essa oração nessa tarde. Aleluia, aleluia. Quem está ligado aí diz amém. E saindo do nascimento, o Senhor me levou ao último dia de Jesus na terra. Adoradores extremos. Os pais, os pastores, os magos que viram o Jesus que ainda seria. Lucas 23, verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino.
Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Nós vemos um ladrão adorando Jesus crucificado, Jesus ensanguentado, Jesus cuspido, rasgado, furado, com uma coroa de espinhos, humilhado, desfalecido. O ladrão olha para aquela figura que a palavra descreve como alguém que não podia ser reconhecido por tamanha desfiguração. O ladrão olha para aquela imagem e, apesar disso tudo, ele vê um rei, e ele fala de um reino. A profundidade da revelação que esse homem teve, e a profundidade da adoração que esse homem teve. Oh, que o Senhor me ajude a ter essa profundidade no meu coração. Meu irmão, minha irmã, você pode estar chicoteado na vida, mas se você olhar para o seu lado, você vai ver que o rei está com você. Esse mundo pode estar sendo destruído e tanta coisa acontecendo, mas se você olhar para o seu lado, você vai ver que o rei está vindo com o reino. A revelação que esse homem teve foi muito profunda. Ele fala para o outro ladrão e diz: será que você não tem temor? Porque ele está sob a mesma sentença que eu e vocês. Ele é santo, nós merecemos, ele não. Em outras palavras, ele estava falando: Deus desceu para estar comigo na cruz. O dia mais difícil da vida daquele ladrão era aquele dia em que ele estava na cruz, mas no dia mais difícil da vida dele, Jesus estava do lado dele. Ele desceu para estar sob a mesma sentença. Ele é digno de ser adorado. Eu sou digno do castigo, mas não falem mal do meu Jesus, porque o que ele está passando ali é por mim e não por ele. Ele é digno de ser adorado. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é rei, eu sei que tem um reino, eu sei que o Senhor é muito mais do que parece nessa situação. Eu sei que os homens podem estar te pintando de uma forma, mas a tua glória ainda será revelada, e por isso eu te adoro, Senhor. Oh, isso é precioso. Ele adorou na perspectiva da eternidade, no último dia da vida dele, nos últimos instantes da vida dele, ele teve a percepção que tinha um reino, e o adorador tem que ter a perspectiva da eternidade. O que nós estamos fazendo aqui é só um pouquinho do que nós vamos fazer para sempre, aleluia. A última conversa dele na terra foi com Jesus. A última visão que ele teve na terra foi Jesus. O último assunto que ele teve na terra foi o reino, e as últimas palavras que ele ouviu na terra foram de Jesus. Eu não sei como você viveu até aqui, eu não sei como você chegou até aqui, mas uma coisa vai contar: se daqui para frente você viver de modo que no seu último dia os seus olhos estejam em Jesus, a sua palavra seja sobre o reino de Jesus, e os seus ouvidos estejam atentos para o que ele diz, a sua vida vai ter valido a pena, ainda que tenha sido 5 minutos numa cruz, mas o que vale a pena é a vida com Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não conheço o ladrão pelo passado dele, eu conheço o ladrão porque ele foi um adorador numa cruz, e é isso que Jesus faz conosco. Tinha tanta coisa ruim para falar desse homem, porque ele viveu a vida inteira errado, mas a palavra descreve somente o momento dele com Jesus, e o que nós vamos levar para a eternidade são somente os nossos momentos com Jesus, a nossa conversa com Jesus, a nossa revelação do reino, aquilo que acolhemos, aquilo que recebemos com fé, o solo fértil que nós fomos da palavra e da semente que ele lançou em nós. Querida,
Adoração é para sempre. Um adorador tem que ter a perspectiva da eternidade. Um adorador tem que entender que Ele coloca pequenas coisas na minha mão, mas Ele ainda é o Senhor. Um adorador tem que entender que a alegria deve ser Jesus e não estar com Jesus. Um adorador tem que aprender a abrir todos os seus tesouros, todos os seus tesouros. Se eu tenho algum tesouro que não está em Jesus, parte do meu coração não está em Jesus, porque Ele fala que onde tem um tesouro, tem um coração. E o adorador tem que entender que é para sempre, que Ele desceu para estar comigo no dia mais difícil da minha vida, que quando eu estava envergonhado, eu olhei para o lado e Ele estava conversando comigo, ensanguentado, desfigurado, mas Ele ainda teve algo para falar comigo, e eu vou fazer para sempre, eu vou viver para sempre, enquanto eu respirar eu vou louvar. O Salmo 150 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que respira. Eu posso estar nos momentos mais difíceis da minha vida, posso me sentir numa cruz em que eu não tenho força para fazer mais nada, mas se tem um fôlego, ele é para Jesus. Se tem uma palavra, ela é para Jesus. Se tem uma motivação, ela é para Jesus. Tudo é dele, por ele, para sempre. Aleluia. Vamos nos colocar de pé.